Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Tem um Elefante na Sala. Meu nome é Deise Fernandes, eu sou neuropsicóloga e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um tanto da minha história. A minha história com a neuropsicologia, mas é bem lá do início. Então, senta que lá vem a história. Sabe, eu vim de uma família em que o acesso aos estudos, ao conhecimento era uma coisa praticamente inexistente. Os meus pais são nordestinos e eles vieram aqui para São Paulo muito cedo na vida, em busca de uma vida melhor, de condições melhores, sabe? E eles não têm instrução. Então, eu fui gerada e criada dentro de um ambiente em que o conhecimento não era uma coisa importante e nem estimulada. Mas, sabe, lá dentro da minha cabeça tinha uma fagulha, um desejo de conhecer, desde que eu era muito pequena. E eu era muito inquieta, e depois vocês vão saber por que eu era tão inquieta assim. Desde pequenininha, eu gostava de ir à escola, eu gostava de aprender. E eu me destacava nos meus estudos. Embora eu estivesse numa escola pública de periferia, os professores sempre comentavam comigo e também com os meus pais que eu ia muito bem e que eu tinha muita facilidade de aprender, embora muito inquieta. E eles sempre me orientavam e também orientavam os meus pais que eu buscasse outras formas de ampliar o meu mundo, sabe? De ampliar o meu conhecimento. Mas os meus pais não tinham condição de fazer isso por mim naquele momento. E eu fui crescendo e pá, a adolescência. Levemente ou não tão levemente assim, rebelde. Primeiro acontecimento mais importante e que fez uma mudança radical na minha vida. Uma gravidez aos 17 anos. Pois é. O Vitor, o meu primeiro filho, hoje tem 26 anos e eu tenho 45. A diferença é bem pequena, inclusive quando a gente anda pela rua, até perguntam se nós somos irmãos. Eu percebi, desde que ele era muito pequenininho, que tinha alguma coisa ali diferente, mas eu não sabia dizer o que era e o que poderia ser. Ele era uma criança muito agitada, muito intolerante à frustração, chiliquento, sabe assim? Era difícil lidar com ele, só que eu não fazia ideia do que era. E não fazia ideia de que isso era uma neurodivergência. E que as minhas diferenças também eram uma neurodivergência. Eu falei neurodivergente, mas você entende o que isso quer dizer? Neurodivergência é um termo usado quando a gente está falando de um cérebro que não funciona como o padrão, como o típico. E talvez o oposto seja o que a gente chama de neurotípico. Uma pessoa neurodivergente tem um funcionamento cerebral diferente do padrão. Não pior, não melhor, apenas diferente. Eu não gosto de usar esses termos transtorno, doença, problema, dificuldade, até porque eu me vejo apenas como uma pessoa diferente, nem pior, nem melhor. E é assim que são praticamente todos os meus pacientes. Agora voltando àquela história que eu estava contando para vocês. Eu, 17 anos, grávida. Tive um filho que logo de cara me pareceu diferentão. Mas eu não sabia o que aquilo queria dizer. Não sabia que aquilo era uma diferença neurológica. Nem sabia que eu mesma era neurologicamente diferente. E eu fui tocando a minha vida. Dei um stop nos estudos, eu precisava trabalhar. Meus pais, a minha família, era uma família muito simples, com condições financeiras bem limitadas. E eu precisei ir trabalhar. E parei de estudar. Quando o Vitor tinha mais ou menos uns 3 anos, eu decidi que eu tinha que voltar a estudar. Na minha cabeça voltou aquele desejo, aquela vontade de conhecer. Então eu pensei, mas o que eu vou estudar? Não fazia ideia de onde que eu ia buscar um conhecimento que fosse aplicável, que tivesse a ver comigo, mas que também me trouxesse uma grana para eu criar o meu filho, né? Então, o que eu fui fazer? Um curso de processamento de dados. Vocês conseguem imaginar uma neuropsicóloga fazendo um curso de processamento de dados? Foi um verdadeiro desastre. Não deu certo, eu fiquei só 6 meses nesse curso. Larguei. Não tinha orientação, não sabia o que fazer e naquela época me disseram, processamento de dados dá dinheiro. E eu fui pra lá e acabei não me identificando nem um pouquinho com esse negócio todo. Depois, eu me encontrei numa comunidade evangélica. Nesse momento, eu tive alguns aconselhamentos e também algumas direções de pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de instrução e também conseguiram me orientar. Eu participei de vários trabalhos voluntários e nesses trabalhos voluntários, isso incluía a escuta, conversas, aconselhamento das pessoas e eu ficava observando as pessoas ali da igreja fazendo isso. E eu curti demais
essa área e comecei a participar ativamente desses trabalhos voluntários. A gente fazia um trabalho com população de rua, lá na Sé e também na Baixada do Glicério. A gente ia até lá, distribuir alimento, roupa e ouvia as pessoas. Parar um tempo para ouvir as pessoas. E foi aí que eu descobri que eu tinha muito jeito para fazer isso. Um pastor amigo meu falou assim para mim: sabe que você leva jeito? Você deveria fazer um curso de psicologia. Nesse momento, voltando um pouquinho, eu estava fazendo uma formação em teologia. E eu já estava tomando muito gosto pela leitura, por, procurar conhecimento de uma forma mais técnica, mais científica. Quando esse pastor me falou isso, fez pô! Minha cabeça explodiu e eu falei, é isso. Mas aí veio a minha dúvida. Como que eu ia estudar psicologia com a estrutura que eu tinha naquela época? Trabalhando, mãe e sem condições de pagar a faculdade. Fui pesquisar. Vi que a USP era um curso integral. E eu não tinha como cursar um curso integral. E aí eu pensei, vai ter que ser uma particular. Mas então como é que eu vou pagar um curso particular? Veio a ideia, bolsa de estudos. Então eu fui procurar quais universidades ofereciam bolsa de estudo para que eu pudesse estudar. E eu encontrei, então, uma bolsa que tem uma característica muito especial, muito diferente. É uma bolsa que é concedida a alunos de escola pública pelo Mackenzie. Naquela época existia essa bolsa, eu nem sei se ela existe mais. E aí eu pensei, é essa. Fui, então, estudar o cursinho, porque já tinha anos que eu não pisava numa sala de aula. Fui fazer o cursinho pré-vestibular, fiz 6 meses de cursinho e prestei vestibular. E eu sabia que essa bolsa era concedida apenas para os melhores colocados no vestibular. Então eu tive que me dedicar bastante nesse momento. E sabe que eu tomei muito gosto por isso. E não era tão difícil assim estudar. Engraçado, nisso eu percebi aquela coisinha que chamam de hiperfoco. E o que é o hiperfoco? Hiperfoco é a nossa super atenção naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente tem gosto pra gente. E eu vou dizer que isso é um sintoma, por incrível que pareça, do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Até esse momento, eu não sabia de nada sobre isso na minha vida e nem na vida de ninguém. Nunca tinha ouvido falar, mas eu experimentei o hiperfoco. Eu conheci esse sintoma vivendo ele. Então eu estudei muito e eu prestei o vestibular e eu ganhei essa tal dessa bolsa de prêmio público que era concedido para os 5 primeiros colocados do vestibular do Mackenzie. E então eu ingressei na faculdade de psicologia. Vou te contar que aquilo foi a melhor experiência da minha vida até aquele momento. Estudar psicologia se tornou uma grande paixão para mim. E quando vieram as aulas de neuropsicologia, então, você nem faz ideia do tanto que eu ficava hiperfocada e extasiada com aquele conteúdo. Enquanto as meninas da faculdade iam pro laboratório e vomitavam e passavam mal com o cheiro de formol, eu achava aquilo a melhor coisa do mundo. Enquanto eu estava na faculdade, eu ampliei o voluntariado que eu fazia lá na igreja e decidi fazer uma entrada num lugar em que as pessoas tinham um certo receio. Eu fui trabalhar na antiga FEBEM, que é a atual Fundação Casa. Lá, o meu trabalho incluía escuta, aconselhamento, uma presença mais acolhedora, menos hostil para aqueles meninos e meninas que estavam ali internados porque tinham cometido alguma infração. Esse trabalho me ajudou muito a me conectar com os adolescentes. Eu nunca antes tinha pensado em trabalhar com essa faixa etária, e nem com crianças. Quando eu entrei para psicologia, a minha ideia era trabalhar com adultos, mas nesse momento isso começou a mudar. Pois bem, voltando lá para minha história pessoal, Vitor estava crescendo e ficando com um comportamento cada vez mais desafiador, tanto do ponto de vista do manejo, como também do meu trabalho e da minha dificuldade de lidar com ele. Sabe que chegou ao ponto de eu deixá-lo na escola e ele pular o muro da escola e quando eu tô caminhando de volta para casa, quem tá do meu lado? Ele, com 5 anos de idade. Aquilo me chamou muita atenção e eu já estava começando a ver algumas coisas na faculdade sobre desenvolvimento infantil. E já tinha começado a ver aquelas dificuldades e diferenças que podem aparecer na infância. E já tinha visto assim meio que de largo o TDAH. Aquilo começou a chamar muito a minha atenção. Então eu fui pesquisar o que podia estar acontecendo com meu filho. E, coincidentemente ou não, eu estava estudando neuropsicologia lá na faculdade e também vendo os processos de atenção e as coisas que podem ser diferentes ou que podem desviar daquilo que é o esperado. Então, eu aprendi sobre o TDAH.
E naquele momento, eu comecei a desconfiar que o meu filho podia ter essa neurodivergência. Coincidentemente ou não, nesse mesmo momento, eu fui convidada a fazer o estágio no Núcleo de Atendimento Neuropsicológico chamado NANI, ligado à Unifesp. E lá, adivinha onde eu fui trabalhar? No ambulatório de TDAH. Assim que eu comecei a trabalhar, uma pessoa muito querida, que hoje é uma amiga, a doutora Sônia Palma, uma psiquiatra muito competente, disse assim pra mim: acho que você tem TDAH. Eu falei: uau, isso explicaria muito. E na mesma hora, eu pensei no meu filho. Então eu trouxe ele e pedi para a avaliação ser feita, sem minha interferência. E aí, nós dois fomos diagnosticados com TDAH. E esse momento foi um momento de virada. Porque naquele momento, então, tudo fez sentido. Todo o nosso desenvolvimento diferentão, as dificuldades de adaptação, os comportamentos desafiadores, a impulsividade, a agitação, tudo aquilo fazia sentido. E aí, ele começou a ser tratado e eu também. Continuei com o estágio do NANI e terminei a faculdade. E assim que eu me formei, eu também fui convidada a fazer o mestrado nesse núcleo. Com TDAH, é claro, né? Então a minha pesquisa, ela foi baseada no tratamento do TDAH. Mas ainda tem muita reviravolta e muita surpresa por vir. Então se você curtiu, se interessou, se inscreve no canal, curte e compartilha e a gente se vê no próximo. Um beijo!